O Mundo Político faz a quarta entrevista da série com os candidatos à Prefeitura da capital. Nosso convidado de hoje é Délio Malheiros, de 55 anos, advogado e atual vice-prefeito de Belo Horizonte. Ele começou a carreira política há mais de uma década como vereador e se elegeu 2 vezes deputado estadual. Délio Malheiros representa a coligação PSD-PSB. Bem-vindo, candidato. Obrigado. Délio, em 2012, o senhor saiu candidato em oposição ao prefeito Márcio Lacerda, não é? Depois desistiu e se aliou a ele. Agora, o senhor é o candidato da continuidade. Tem o apoio de Lacerda, mas não foi desde o primeiro momento, ele tinha outro nome. Por que não foi possível essa aliança entre PSD e PSB desde o início, desde o período da pré-campanha? Bom, primeiro explicando 2012, eu não fazia oposição ao Lacerda. Eu era candidato naquele momento e fazia algumas críticas ao Lacerda porque ele estava num grupo político que era do PT, com o qual eu sempre fiz oposição, inclusive no tempo que fui vereador. Quando ele deixou esse grupo político, me chamou para ser vice dele, eu aceitei ser vice porque ele saiu desse grupo político. E de lá para cá, felizmente, a nossa administração tem plena harmonia, minha relação sempre foi a melhor possível com ele. Agora, política você tenta conquistar apoio. Eu tentei conquistar 2 apoios, o do Márcio Lacerda e do grupo do senador Aécio Neves. E consegui do grupo do Márcio Lacerda. Hoje eu tenho o apoio do Márcio Lacerda, nossa campanha é Mas de foi só na última hora. O senhor era o vice-prefeito que não conseguiu esse apoio de pronto. Mas essa essa questão de apoio é o seguinte, quando eu entrei na prefeitura com vice do Márcio, eu disse para ele 2 coisas. Falei, Márcio, eu vou te dizer uma coisa, eu vou ser candidato a prefeito daqui a 4 anos, então já estou te avisando. Segunda coisa, eu quero ter seu apoio e farei tudo para ter seu apoio. E fui para um partido que podia dialogar tanto com ele como o grupo do senador Aécio Neves. O partido dele insistia para ele ter um candidato do partido dele. Isso foi uma questão partidária. E no final, ele entendeu que o melhor era caminhar comigo. Estamos caminhando junto nessa eleição. Estamos indo muito bem, andamos pelas ruas e somos reconhecidos. Estou absolutamente confortável com o Márcio Lacerda me apoiando. O fato dele ter passado um período grande, desde janeiro, as primeiras notícias que a gente tem de reuniões que o prefeito fez com o que seria o candidato dele, Paulo Brant, fez uma série de reuniões pelas regionais. Isso atrapalhou um pouco, atrasou um pouco a sua candidatura? Porque o senhor aparece nas pesquisas ainda um pouco longe dos 2 primeiros colocados. Não atrapalhou em absolutamente nada. Eu estou com o prefeito Márcio Lacerda do momento certo, desde o dia 5 de agosto, 4 de agosto, estamos juntos. Eu queria ter esse apoio dele, estou com o apoio dele. Mas a campanha é curta, né? A campanha é curta. É claro que essa campanha curta demanda uma atividade muito maior no nosso dia a dia. Nós trabalhamos todos os dias. Ontem, por exemplo, foi domingo. Eu estava com o prefeito Márcio Lacerda de 7 da manhã a 10 da noite. 10 da noite eu estava revisando o plano de governo. Então passamos o dia inteiro juntos. Nós estamos trabalhando juntos em prol de Belo Horizonte, elaborando um plano de governo que dê continuidade às obras das UMEIs, que dê continuidade às obras das UPAs que nós vamos construir, dê continuidade às obras dos centros de saúde que nós vamos construir. Enfim, nós estamos juntos numa harmonia total. Em relação à pesquisa, pesquisa fotografa o momento, não é? Se você imaginar que a eleição sempre começa forte mesmo depois de 7 de setembro e depois da televisão, nós não temos praticamente nenhuma pesquisa depois que começou a televisão no dia 25 de agosto. Portanto, vamos aguardar. As pesquisas internas que temos mostram um crescimento da nossa candidatura. Nós acreditamos que estaremos no segundo turno e bem, porque o nosso voto em Belo Horizonte é um voto qualificado de eleitor de alta consciência política e esse voto, no momento certo, vai avaliar qual é a melhor candidatura para Belo Horizonte e eu não tenho dúvida alguma que nesses 30 anos o eleitor de Belo Horizonte sempre teve muita responsabilidade na hora de votar.
Nós confiamos nos eleitores de Belo Horizonte, sabemos que eles querem a continuidade dos bons projetos em Belo Horizonte, seja nos projetos de construção das escolas municipais que são referência, seja nos projetos de construção de centros de saúde, de UPAs, de obra nova do MOVE que vamos fazer na Avenida Amazonas. Portanto, o eleitor de Belo Horizonte, ele saberá votar. Nós sempre confiamos e o eleitor de Belo Horizonte sempre deu mostras que Agora, ele é... o eleitor de Belo Horizonte está satisfeito com aprovando realmente a atual administração? Eu digo isso, eu pergunto isso, porque a sua campanha está muito vinculada à atual administração. Talvez o senhor seja o único candidato que tem um padrinho, de fato. Isso é uma novidade nessa eleição. O senhor tem como padrinho Márcio Lacerda. E ele só tem 36%, ou ele tem 36%, segundo Datafolha, de bom e ótimo. Não é? Então, isso é bom para a sua campanha? Isso vai funcionar? Ter esse padrinho? Veja bem, você tem que ter coerência política. Eu sou vice-prefeito do Márcio. Eu confio na nossa administração. A nossa administração é bem avaliada. Se você pegar todos os índices de educação, nós antecipamos os índices do IDEB. Se você verificar o que fizemos na área da habitação, nós construímos 12 mil moradias. Se você pensar que nós construímos o Hospital do Barreiro, que foi o único hospital público, 100% SUS, construído em 70 anos, que fizemos o BRT, que já temos recursos para construir a nova rodoviária, mais 77 centros de saúde, de construir 4 UPAs, de fazer uma série de obras que a cidade precisa, que nós já antecipamos 50% do 13º dos servidores no momento que as prefeituras estão com enorme dificuldade. Então, eu participo dessa administração. O prefeito Márcio Lacerda me apoia. Eu nunca tive na vida o chamado padrinho político. Eu fui vereador, fui deputado 2 vezes e nunca precisei de voto do chamado padrinho político. Eu apoiei o Aécio Neves sem nunca ter um cargo no seu governo. Apoiei a Anastasia sem nunca ter um cargo no seu governo. E o Márcio vem no apoio e as pesquisas mostram. O Márcio é bem avaliado. Tem dificuldades, como todos os prefeitos têm, mas seria incoerência se eu fizesse como o João Leite está fazendo. O João Leite está fazendo discurso de oposição e tirando proveito da situação na prefeitura. Você vê o que o Calil está fazendo, é muito parecido. Se você vê que todos os candidatos estão fazendo, eles dizem assim, nós vamos continuar com as UMEIs. Quem tem mais legitimidade de dizer isso? Eu, que participo da administração e digo, vamos fazer mais UMEIs, nós vamos fazer mais UPAs, nós vamos fazer mais centros de saúde, do que eles que estão apenas prometendo. E é bom que as pessoas entendam a lógica. O João Leite é do PSDB. O PSDB ainda está na Prefeitura de Belo Horizonte. O PSDB ocupou a Secretaria de Saúde. Isso não é uma coisa meio esquizofrênica? De quem está com essas propostas mirabolantes. O senhor disse, o senhor já fez essa afirmação, que queria o apoio do Márcio Lacerda, mas que também esperava o apoio do grupo do PSDB e do Aécio Neves. Não. Eu disse que eu fui para um partido PSD que em algum momento poderia ter o apoio. Nós apresentamos nossa proposta, o nosso projeto, vocês aderem a esse nosso projeto, vamos seguir juntos. O prefeito veio. Do lado do grupo do senador, eles não vieram. O que aconteceu? O que aconteceu? Olha, a política acontece isso. Por que os aliados não conseguiram caminhar juntos? Eu não posso dizer, eu digo que apoio político você tem que, ao longo do tempo, trabalhar e conquistar. Se você não conquistou, eu respeito muito, fizeram uma opção deles, não é? E eu estou com o prefeito Márcio Lacerda, estou com o apoio dele, posso dizer que estou confortável, porque o Márcio pode ter todos os defeitos, Vivian, mas ele é competente, ele é muito honesto e muito trabalhador, e parece muito com o meu jeito de administrar. Por que o PSDB continua na Prefeitura de BH? Pois é, a incoerência que eu digo é isso. Porque você está lá com a Secretaria da Saúde, você está com outros órgãos da Prefeitura e criticando a Prefeitura. Então eu digo o seguinte... Mas é uma decisão do prefeito também de permitir. Sim, mas o prefeito ele pensa assim, essa pessoa está trabalhando razoavelmente e não está se envolvendo na política, está servindo a população, então vamos continuar. Ela não pode se envolver na política. Agora, vou te dizer, na Prefeitura de Belo Horizonte, nós temos hoje uma equipe profissional de servidores públicos. Nós temos uma equipe profissional na área da saúde, na área da educação. Quando eu vejo candidatos, por exemplo, vou dizer, o João Leite dizendo, olha a fila na UPA, olha quantas horas as pessoas estão esperando, é até um desrespeito com o servidor público, que está lá com toda a dificuldade do mundo, trabalhando e atendendo as pessoas. O mesmo acontece na educação. Então,
As pessoas têm que ter um pouquinho de coerência e um pouquinho de respeito ao eleitor, aos servidores públicos. Podem até fazer críticas, e nós até podemos adotar essas críticas para melhorar, mas é preciso ter respeito aos servidores, é preciso, por exemplo, tomar muito cuidado. Nós temos um centro de saúde no bairro Camargos, que será inaugurado, já estava tudo marcado para a semana que vem. Eu não irei, porque respeito à lei eleitoral não permite. Mas teve um problema do empreiteiro com a certidão. O Calil foi lá e perguntou às pessoas, olha, quando é que vocês acham que inaugura esse posto de saúde? A pessoa disse, a prefeitura já veio cá e avisou que é semana que vem. Ele vai e diz assim, será inaugurado porque eu denunciei. Esse tipo de populismo, esse tipo de arrobo, esse tipo de falsa promessa para as pessoas não cola em Belo Horizonte há 30 anos. Agora, o senhor está, claro, representa a continuidade, o senhor está mostrando e falando dos feitos da prefeitura, mas naturalmente... Temos muitos problemas. Exatamente, a prefeitura enfrentou muitos problemas. Muitos problemas. Nós tivemos, por exemplo, a administração do Márcio Lacerda teve, por exemplo, uma queda de um viaduto, Sim. uma tragédia que matou pessoas, Sim. inclusive, né? Teve muitas críticas de movimentos sociais, de grupos ligados à cultura, num movimento que teve até nome, Fora Lacerda. Sim. Que tipo de erro o senhor reconhece na prefeitura ou na administração do prefeito Márcio Lacerda e pretende mudar ou enfrentar? Em relação ao viaduto, está sendo apurado na Justiça, o Ministério Público entendeu que a empresa errou, vai ter que ressarcir. Nós lamentamos a morte de 2 pessoas, da Hanna e de outra pessoa que lá faleceram, e a prefeitura está aguardando uma decisão judicial para cumprir. Agora, a nossa marca não é o viaduto, a nossa marca é a construção de UMEIs, a construção de escolas municipais, a construção de postos de saúde, de centros de saúde, de UPAs. Então, eu creio que as pessoas entendem que Belo Horizonte tem essa marca do trabalho. Agora, em relação a grupos políticos, posso dizer, por exemplo, na cultura, nunca se realizou numa cidade tanto evento cultural quanto nos últimos 4 anos. Nós tivemos quase 2 milhões de belo-horizontinos na virada cultural. O Carnaval de Belo Horizonte hoje, ele é reconhecido nacionalmente. Nós tivemos o FIC, o FAM. E sabe onde erramos? Quando nós acreditamos no governo federal, quando a Dilma esteve aqui e disse que iria colocar 3 bilhões e 600 milhões de reais de investimento no metrô. Nós acreditamos quando o Pimentel disse que não atrasaria repasses do dinheiro do Estado para a compra de medicamentos, para a construção de UPAs e para hospitais, incluindo o Hospital do Barreiro. Mas nós erramos. Os problemas de Belo Horizonte E os problemas... tem tudo a ver com as outras administrações, estadual e federal? Grande parte, sim. A cidade sim. não tem, prefeitura, a administração municipal não tem problema? Não, nós temos problemas, sim. Nós estamos hoje com excesso de demanda em razão da crise na nossa rede de saúde, que as pessoas não pagam plano de saúde mais e vão para a nossa rede de saúde. Nós temos problemas em razão da crise, das pessoas que batem na porta das nossas UMEIs buscando uma vaga na escola particular, porque não aguentam mais pagar a escola privada. Agora, candidato, por exemplo, uma coisa que afetou muito Belo Horizonte nesses últimos anos foram as grandes enchentes, especialmente na Cristiano Machado. Claro. O que o senhor pretende fazer sobre isso? Nós temos 80 pontos de enchente em Belo Horizonte, foram todos mapeados. O da Cristiano Machado, ele envolve uma obra de 350 milhões de reais na bacia do Onça. E já estamos elaborando essa obra, já estamos colocando em prática essa obra. De igual modo, estamos cuidando aqui da Prudente de Moraes com contorno, fazendo uma conexão ali para evitar a enchente. Da Avenida Francisco Sá, já temos um projeto, estamos aguardando a liberação de dinheiro do governo federal. E em relação ao Arrudas, que são os grandes problemas também, nós já estamos fazendo uma barragem de contenção chamado Túnel Camarões, com investimento de 100 milhões de reais lá na região do Barreiro. Mas vamos lembrar outras obras aqui também, para as pessoas entenderem a lógica da nossa administração. A Pampulha. Há mais de 30 anos não se investia na Pampulha o que nós investimos. Nós gastamos 100 milhões para desassorear, 30 milhões para tratar a água, nós gastamos 10 milhões para cuidar do entorno, e todo esse conjunto de obras nos deu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade concedido lá pela Unesco. Sabe o que aconteceu, E o prefeito vai poder velejar mesmo em 2017, Olha, como ele disse que vai? Posso te dizer que no contrato está lá estabelecido que a empresa terá que nos entregar a obra na chamada categoria 3, que permite a prática de esporte náutico, senão ela não recebe. Senão ela não recebe o valor contratado.
Isso fez com que nós já tenhamos 3 vezes mais turistas na Pampulha do que tínhamos antes. E Belo Horizonte vai se transformar numa capital do turismo nacional, num ponto importante de turismo, não mais cidade de passagem. Agora, uma coisa que se falou muito, os críticos da atual administração falaram muito que falta comunicação, que falta interlocução da prefeitura com a população de Belo Horizonte. O senhor reconhece esse problema? Acha que é um problema a ser atacado, a ser resolvido numa Olha, nós vamos continuar conversando. Posso dizer que nós temos na Prefeitura de Belo Horizonte conselho para tudo, que todas as pessoas participam. Nós temos Conselho de Turismo, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Saneamento. Nós temos as conferências que são realizadas, por exemplo, o novo projeto que está na Câmara do Estatuto da Cidade, o plano diretor, foi objeto da conferência, da 4ª conferência. Nós temos 600 instâncias de órgãos colegiados em Belo Horizonte, uns com 3 pessoas, 5, 10 até 30. Nós temos Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, nós temos, como eu disse, Conselho Municipal de Turismo, temos conselho para tudo em Belo Horizonte. E essa crítica que as pessoas fazem, a gente leva em conta e vamos procurar melhorar, vamos ampliar ainda mais esse diálogo com as pessoas. Isso é muito importante para a gente. Agora, toda decisão que Belo Horizonte adota, decisão, por exemplo, de uma obra estruturante, não tenha dúvida de que as pessoas são ouvidas, as entidades são ouvidas. Nós temos uma secretaria que cuida exatamente de dialogar com todas essas instâncias, especialmente com as associações de bairro. Candidato, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Mundo Político. Obrigado, e posso pedir voto no seu programa, porque é um programa muito assistido. Eu digo que nós temos as melhores condições de assumir a Prefeitura de Belo Horizonte para dar continuidade nesses bons projetos da cidade, seja na educação, seja na saúde, seja na mobilidade com o novo MOVE da Avenida Amazonas que vamos fazer, e, portanto, nós estamos preparados para assumir a Prefeitura. Obrigada novamente. Nós que agradecemos. Eu conversei com o candidato Délio Malheiros, do PSD, candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, atual vice-prefeito da capital. Você assistiu à 4ª entrevista da série com os candidatos. Continue nos acompanhando, que o Mundo Político vai ouvir todos os postulantes ao cargo nos próximos dias. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.